Ex-presidente pede auditoria aos gastos na prevenção de proteção civil. O ex-presidente defendeu que a criação dos comandos sub-regionais, que substituíram os comandos distritais de proteção civil, evidenciou sérias limitações operacionais. Porto enfrentou dificuldades na eliminatória. Filipe Coelho afirma que o Porto esteve perto de igualar a partida, mas não conseguiu. Vitória dos Leões é vista como um prémio para a equipa de Rui Borges. Arbitragem no Clássico. Cartão vermelho correto e 2 a serem considerados. A arbitragem no recente Clássico gerou controvérsia, com um cartão vermelho bem aplicado e outros 2 lances que merecem análise. A discussão sobre as decisões do árbitro continua a ser um tema quente entre os adeptos e especialistas do futebol. Para mais atualizações sobre o mundo do desporto, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Porto enfrentou dificuldades para reverter a eliminatória. Filipe Coelho afirma que o FC Porto tentou igualar a partida, mas não obteve sucesso. A vitória dos Leões é vista como um prémio para a equipa de Rui Borges. Sara Correia e Badoxa atuam na Feira Regional de Oliveira do Hospital. No dia 24 de julho, a Feira Regional de Oliveira do Hospital contará com as atuações de Sara Correia e Badoxa, além da banda Chutos. Ministro expressa preocupação com a aposentadoria de docentes. Fernando Alexandre destacou a necessidade de repensar a formação de professores em Portugal. A Justiça de Transição em Portugal após o 25 de abril. Após o golpe dos capitães, Portugal destacou-se na implementação da Justiça de Transição, segundo Filipe Raimundo. Agenda de concertos e festivais em Portugal para 2026. Descubra tudo sobre os concertos e festivais agendados para os próximos meses em Portugal, com uma agenda em constante atualização. Pedro Nuno Santos critica Duarte Cordeiro e os costistas. A dúvida sobre a postura futura de Pedro Nuno Santos levanta questões no cenário político. O que esperar do líder em relação a Duarte Cordeiro e aos costistas? A sua posição poderá influenciar o rumo das decisões no partido e no governo. Acompanhe as atualizações sobre este tema e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Jovem de 18 anos é baleado na Amadora durante confrontos. Um jovem de 18 anos foi alvo de disparos na Amadora, enquanto outro jovem da mesma idade foi ferido de raspão numa perna, em meio a desordens entre grupos. Saída de Lia Ferreira do PS gera descontentamento entre cidadãos com deficiência. A saída de Lia Ferreira da bancada do PS fez com que muitos cidadãos com deficiência se sentissem sem representação no Parlamento. Aeroporto de Lisboa enfrenta riscos por falhas de segurança. O aeroporto de Lisboa pode ser penalizado devido à falta de pessoal para a detecção de fraudes documentais e à fiscalização inadequada de passageiros provenientes de fora do espaço Schengen, entre outras 14 falhas identificadas. Luís Neves expressa preocupação, mas está em busca de soluções. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais atualizações. Pedro Nuno Santos critica Duarte Cordeiro e os costistas. Qual será a postura futura de Pedro Nuno Santos? Agenda de concertos e festivais em Portugal para 2026. Descubra tudo sobre os concertos e festivais agendados para os próximos meses em Portugal, com uma agenda em constante atualização. Aeroporto de Lisboa enfrenta riscos de penalização por questões de segurança. O aeroporto de Lisboa pode ser penalizado devido à falta de pessoal para a detecção de fraudes documentais e à fiscalização insuficiente de passageiros provenientes de fora do espaço Schengen, entre outras 14 falhas identificadas. Luís Neves expressa preocupação, mas está em busca de soluções. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais atualizações.
Saída de Lia Ferreira do PS gera descontentamento entre cidadãos com deficiência. A saída de Lia Ferreira da bancada do PS fez com que cidadãos com deficiência se sentissem sem representação no Parlamento. José Vieira de Almeida, a motivação de resolver problemas. José Vieira de Almeida, Senior Retail Consultant e Board Divisor da Buena Vista Equity Partners, destaca sua paixão por solucionar desafios, tendo contribuído para a criação da Wharton e utilizando bonecos como ferramenta criativa. Abril e os conflitos, reflexões sobre a ambição do ogre. Após abandonar a tranquilidade, o ogre busca deixar sua marca em tudo. Opinião de Nuno Pacheco. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como este. Presidente reforça diálogo enquanto governo pressiona o UGT sobre legislação laboral. O Secretariado Nacional da UGT encontra-se esta quinta-feira em reunião para deliberar sobre a aprovação ou rejeição da versão final das alterações à legislação laboral. Nos momentos que antecedem o encontro, a central sindical enfrenta pressão, mas também recebe novos apelos ao diálogo. O GT reúne-se para decidir sobre mudanças na legislação laboral. O Secretariado Nacional da UGT realiza uma reunião extraordinária hoje às 10h00, 2 semanas após ter rejeitado a proposta anterior liderada por Mário Mourão. O silêncio em torno da vítima de violação. Durante um programa de grande audiência, uma frase sobre uma menor violada gerou 4.200 queixas. Contudo, a questão central não é se a apresentadora deve pedir desculpas, mas sim por que razão a vítima permanece sem voz. É fundamental refletir sobre a importância de dar espaço e atenção às vítimas em situações tão delicadas. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. A importância de um Estado ágil e eficiente em Portugal. Portugal necessita de um governo que tome decisões de forma rápida e eficaz, evitando autoimpedimentos. Acidente ferroviário na Dinamarca causa feridos entre passageiros. Um acidente de comboios no norte da Dinamarca resultou em vários feridos entre os passageiros. Os serviços de emergência foram acionados para prestar assistência no local. Microsoft investe mais de 15 bilhões em cibersegurança na Austrália. A Microsoft anunciou um investimento superior a 15 bilhões de dólares na Austrália, com foco em fortalecer a cibersegurança em colaboração com o governo australiano. Este investimento visa melhorar a proteção digital e a infraestrutura tecnológica do país. Para mais atualizações, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Beatriz Pessoa celebra a liberdade em concerto no CCB. A artista inicia o ciclo Missão Democracia com o espetáculo Coro, de 23 a 26 de abril, e apresenta a nova canção Muito Mais, uma homenagem à pop. Descoberta de bactéria resistente em fezes de gado. Uma equipa de investigadores examinou as fezes de vacas e o ambiente de uma exploração pecuária, revelando a presença de uma bactéria resistente. Rússia e Coreia do Norte fortalecem laços com nova ponte. A Rússia e a Coreia do Norte intensificaram a sua colaboração desde o início do conflito na Ucrânia. Este novo projeto de infraestrutura simboliza o estreitamento das relações entre os dois países. Para mais atualizações, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Filme, Aqui, de Tiago Guedes, selecionado para Cannes. A longa-metragem será apresentada no dia 18 de maio, fora de competição, com a presença do realizador, do produtor Paulo Branco e do escritor J.M. Coetzee. UGT, divergências nas declarações e o retorno de Pedro Nuno Santos. A UGT tem apresentado mensagens contraditórias em momentos distintos, enquanto Pedro Nuno Santos faz um regresso discreto, mas notável. Estados Unidos da América adiam resolução do conflito com o Irão em meio a eleições intercalares.
O coronel José do Carmo analisa a decisão de Donald Trump de estender o cessar-fogo, destacando a influência do Irão e das eleições intercalares. Para mais atualizações, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. A Lua na Imaginação, Luciano Samosata tem sua obra do século II. Nesta semana, Rui Tavares explora a Lua de Luciano Samosata, autor do século II que se destacou na ficção científica, filosofia e sátira com uma criatividade ímpar. Estados Unidos da América busca mudar de agressores para defensores no Estreito de Hormuz. A trégua entre Estados Unidos da América e Irão, a cúpula da União Europeia em Chipre e a vitória do candidato pró-russo na Bulgária são os temas abordados no podcast Diplomatas desta semana. Taiwan formaliza acordos de aquisição de armamento com os Estados Unidos. O governo de Taiwan planeja financiar as aquisições e futuras compras por meio de um orçamento especial dedicado à defesa. Não perca as atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Debate sobre a transição energética na Colômbia liderado por Gustavo Petro. O presidente colombiano, Gustavo Petro, destaca a importância da transição energética e o fim dos combustíveis fósseis. Candidatura de Sal à Organização das Nações Unidas não conta com apoio da União Africana. A União Africana decidiu não apoiar a candidatura de Sal, que busca uma posição na Organização das Nações Unidas, desafiando a tradição de rotação geográfica. Pedro Nuno Santos e as suas incoerências na Assembleia da República. Pedro Nuno Santos regressou à Assembleia da República com o seu estilo habitual, mas deixou um legado controverso no PS, gerando novas dificuldades para José Luís Carneiro. A sua postura tem sido alvo de críticas, evidenciando incoerências que complicam a situação política atual. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Vieira da Silva rejeita críticas de Pedro Nuno a taticistas. Mariana Vieira da Silva não aceita as críticas de Pedro Nuno, independentemente de quem sejam dirigidas. Crescem os clubes de leitura silenciosa em Portugal. Em Portugal, grupos de leitores reúnem-se para ler em silêncio, buscando retomar hábitos de leitura, descobrir novas obras e desconectar-se do mundo digital. Atualmente, existem mais de 10 clubes dedicados a esta prática. Trump descarta prazos para o fim da guerra no Irão. O presidente dos Estados Unidos da América afirma não ter um calendário para o cessar-fogo e rejeita a ideia de pressão temporal. Além disso, o jornal traz a resposta de Mariana Vieira da Silva a Pedro Nuno Santos sobre a reforma laboral. Bankinter alcança lucros de 291 milhões de euros no primeiro trimestre, com 56 milhões de euros de Portugal. Os lucros consolidados do Bankinter cresceram 8% no primeiro trimestre de 2026, totalizando 291 milhões de euros, com Portugal a contribuir com 56 milhões de euros em resultados antes de impostos. Lula defende revogação das credenciais de agente dos Estados Unidos da América. O que nos fizeram, faremos com eles, declarou Lula da Silva. Coreia do Norte e Rússia finalizam ponte que fortalecerá a cooperação económica. A construção da ponte fronteiriça entre a Coreia do Norte e a Rússia visa estreitar laços económicos. No ano passado, foram reiniciados os voos e a ligação ferroviária com Pyongyang, capital norte-coreana, como parte deste esforço de aproximação. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Estudo revela como falhas geológicas influenciam magma e erupções em São Jorge. Uma pesquisa recente indica que as grandes falhas geológicas desempenham um papel duplo na ascensão do magma, podendo tanto facilitar seu movimento quanto atuar como barreiras que previnem erupções, especialmente durante a crise sísmica de 2022 em São Jorge. Governo busca acordo com o Chega sem a participação do PS.
O secretário-geral dos PSD expressa desejo de que a UGT aprove a proposta, mas não é otimista. Pedro Roque reconhece que o PSD prefere dialogar com o PS, mas se este se afastar, a alternativa será o Chega. A imagem do ano do World Press Photo retrata a separação de famílias de migrantes. A fotografia vencedora do World Press Photo 2026, da fotojornalista Carol Guzzi, ilustra a dolorosa separação de famílias de migrantes pelo ICE. Esta poderosa imagem destaca as dificuldades enfrentadas por muitos durante a imigração. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Katie de Limboeuf estreia-se na literatura com o romance Âncora. O livro Âncora representa a realização de um sonho antigo da autora, que sempre teve uma ligação à escrita. Rita Évora dos Santos, aprendi a valorizar cada cêntimo na minha trajetória. Licenciada em Gestão e Empresária há mais de 10 anos, Rita Évora dos Santos criou um programa de mentoria para mulheres, focado em finanças sistémicas. Neste episódio de O Tal Podcast, ela discute como as emoções influenciam a relação com o dinheiro e a importância das crenças familiares, além de compartilhar como Cabo Verde a ajudou a reencontrar a felicidade. Portos de Lisboa e Setúbal têm potencial inexplorado. Vítor Caldeirinha destaca que os portos de Lisboa e Setúbal apresentam um grande potencial ainda por explorar, com concessões programadas para os próximos anos. Em relação ao terminal de cruzeiros, enfatiza a necessidade de crescimento. Não perca as novidades, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. FBI investiga jornalista do New York Times por artigo sobre segurança de namorada de diretor. Uma jornalista do New York Times foi alvo de investigação pelo FBI após publicar um artigo sobre o uso de agentes do FBI para garantir a segurança da namorada de Kash Patel. A investigação foi motivada por alegações de perseguição. Clínicas dentárias portuguesas atraem turistas britânicos para tratamentos. O portal Medical Tourism in Portugal, criado pelo Health Cluster Portugal, integrou 20 novas clínicas dentárias ao seu catálogo, visando explorar o elevado potencial do país no setor de turismo de saúde. Duorum lança novas colheitas, o Leucura 17 e Reserva 23. A Duorum apresenta duas novas colheitas, o Leucura 17, um tinto de edição limitada, e o Reserva 23, um clássico renovado. Ambos os vinhos são projetados para envelhecer e evoluir ao longo dos anos. Não perca as novidades e inscreva-se no nosso canal para mais atualizações. Resgate de 136 migrantes nas Canárias pelas autoridades espanholas. Desde o início do mês, as autoridades espanholas realizaram o resgate de 47 migrantes nas Canárias. Suspeito procurado pela Estónia é detido em Portugal por tráfico de droga. O indivíduo foi capturado com base em um mandado de detenção europeu. União Europeia anula ajudas de 6 mil milhões à Lufthansa. O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu anular as ajudas estatais de 6 mil milhões de euros concedidas à Lufthansa durante a pandemia da Covid-19. Esta decisão reafirma a posição da União Europeia em relação ao apoio estatal a empresas em dificuldades. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Chega propõe proibição de condenados em cargos públicos. O partido Chega defende que existem muitos casos que comprometem a credibilidade da ação e do dever. O poder das primeiras-damas e rainhas, um debate atual. Margarida Maldonado Freitas, acompanhada por Letizia, trouxe à tona a influência das primeiras-damas, discutindo a evolução desse papel entre a crítica e a percepção pública. Receitas da MEO aumentam 1,3% para 2.811 milhões em 2025. O investimento da MEO alcançou 403 milhões de euros, evidenciando o seu compromisso com a expansão e modernização das redes e infraestruturas. A empresa continua a focar na melhoria dos seus serviços e na satisfação dos clientes. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. A
António Mendonça defende a aprovação da reforma laboral e a necessidade de transformação. O ex-ministro expressa otimismo em relação à reforma da legislação do Tribunal de Contas. Seinfeld, Jackson ou Madonna, ícones eternos ou apenas do passado? Com estreias em Portugal, biópics e concertos, qual o impacto dos ícones da pop frente às novas estrelas? Banco de Portugal anuncia novas medidas para conter o crédito. O Banco de Portugal está a preparar a apresentação de medidas para mitigar os riscos associados ao crédito, em resposta ao aumento da garantia pública, cujo valor será elevado pelo Governo. Estas iniciativas visam proteger os clientes e garantir uma gestão mais segura do crédito. Não perca as atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Reza Pahlavi alvo de ataque com tinta em Berlim. O filho do último Shah do Irão, Reza Pahlavi, encontra-se na Alemanha para encontros políticos, mas foi surpreendido por um ativista que o atingiu com tinta vermelha. O futuro da Mel em questão. Altice enfrenta desafios. O processo de venda da Mel, iniciado em 2021, encontra-se atualmente suspenso, enquanto a Altice concentra esforços na França e na venda da SFR. Entretanto, a empresa já anunciou a saída de 1.000 trabalhadores devido a um pacote de rescisões generoso implementado no ano passado. António Mendonça defende a aprovação da reforma laboral com necessidade de transformação. O ex-ministro António Mendonça expressou otimismo em relação à reforma da Lei do Tribunal de Contas, destacando a importância de uma transformação estrutural. A reforma laboral é vista como essencial, mas deve ser acompanhada de mudanças profundas para garantir a sua eficácia. É fundamental que as alterações propostas sejam implementadas de forma a responder às necessidades atuais do mercado de trabalho. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Governo pretende concluir privatização da TAP até setembro. 2 candidatos à TAP apresentam propostas bastante semelhantes. Leiria. Armazém Solidário encerra após atender 53.000 pessoas. O autarca de Leiria destacou que a oferta de telhas pelo município ajudou a resolver diversas situações críticas. Amadeu Guerra ignora pedido de reunião do sindicato antes da greve. O Sindicato dos Magistrados do MP confirma a greve marcada para 24 de abril, após não receber resposta do Procurador-Geral a um pedido urgente de reunião feito há 10 dias. Apesar disso, Amadeu Guerra propôs um encontro para a véspera da paralisação, que foi considerado inútil pelos magistrados. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais atualizações. Fundo Florestas de Portugal aumenta capital para 12 milhões de euros com novos investidores. O objetivo é alcançar 20 milhões de euros em ativos sob gestão até ao final de 2026. O fundo planeja adquirir uma nova propriedade de aproximadamente 670 hectares em Trás-os-Montes. Sporting empata no Dragão e avança para a final do Jamor. Os Leões mantiveram o empate sem golos no Dragão e garantiram a sua presença na final do Jamor, onde aguarda o vencedor do confronto entre Torriense e FAF. Cabo Verde será a capital africana da cultura em 2028. O programa Capitais Africanas da Cultura, estabelecido em 2018, destaca Cabo Verde como a próxima sede em 2028. Este evento visa promover a diversidade cultural e o intercâmbio entre os países africanos, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural do continente. A escolha de Cabo Verde reflete o seu rico património cultural e a sua capacidade de acolher iniciativas que valorizem a cultura africana. Não perca as novidades, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Zelensky elogia apoio financeiro da União Europeia à Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou a Chipre nesta quinta-feira para uma cimeira informal da União Europeia, onde destacou a importância do empréstimo da União Europeia para o seu país.
Politécnico de Porto Alegre lança 4 novos cursos de licenciatura e um mestrado. Luís Loures afirmou que a iniciativa visa atender às necessidades da região de forma eficaz. Luís Filipe Vieira e outros arguidos são absolvidos no caso Saco Azul. O Tribunal de Lisboa decidiu absolver todos os arguidos, incluindo o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, justificando que não é possível determinar responsabilidades informáticas passados 10 anos dos acontecimentos. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Professores de destaque transmitem conhecimentos às novas gerações. Os educadores mais renomados estão a partilhar a sua experiência e saber com os jovens docentes, promovendo uma continuidade na qualidade do ensino em Portugal. Greve geral dos trabalhadores da EGEAC marcada para sexta-feira. Os trabalhadores da EGEAC Lisboa Cultura vão realizar uma greve geral a 24 de abril, em protesto contra a desvalorização e estagnação na empresa municipal. Pentágono refuta prazo de 6 meses para remoção de minas no Estreito. O Pentágono desmentiu a informação de que a remoção de minas no Estreito de Hormuz levaria 6 meses. Antes do conflito, a região era responsável pela passagem diária de cerca de 20,1 milhões de barris de petróleo. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Pedro Roque acredita em acordo, mas critica a proposta do governo. O secretário-geral dos Trabalhadores Social-Democratas, Pedro Roque, afirma que a proposta do governo poderia ter condições para um acordo, mas ressalta que ótimo é inimigo do bom. Apesar das críticas, Roque mantém a confiança de que as negociações irão prosseguir. UNITA considera inaceitável a normalização da sobrevivência em Angola. Os preços da cesta básica em Angola continuam a subir, enquanto os salários perdem poder de compra e o desemprego aumenta, especialmente entre os jovens. A economia permanece dependente do petróleo, com a agricultura, a indústria transformadora e as pequenas e médias empresas sem acesso a financiamento. Aprovação da fusão entre Warner Bros. E Paramount pelos acionistas. Os acionistas da Warner Bros. Deram luz verde à fusão com a Paramount, o que poderá resultar na concentração de 2 dos mais icónicos estúdios de cinema a nível global. Se o processo seguir o plano, a operação marcará uma nova era na indústria cinematográfica, unindo forças de 2 grandes potências do entretenimento. Não perca as novidades, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Fraude em Barcelona afeta turistas com reservas na Booking. Um grupo de cerca de 50 turistas enfrentou dificuldades em Barcelona, onde se viu forçado a dormir nos corredores de um hotel nas Ramblas. Ao chegarem ao local, descobriram que suas reservas não haviam sido confirmadas. Este incidente ocorre após a Booking ter sido alvo de um ciberataque recentemente. Putin justifica restrições na internet apesar das críticas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, argumentou que as limitações na internet são necessárias para evitar ataques terroristas, embora tenha desconsiderado os alertas feitos à população. Essas medidas têm um impacto significativo na economia e na popularidade do Kremlin. Desafios da transição energética em Portugal. Portugal enfrenta o desafio de garantir um sistema energético mais limpo e competitivo, focando na segurança de abastecimento e na transição para fontes renováveis. Quais decisões precisam ser tomadas agora para assegurar um futuro sustentável? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais atualizações. Saab propõe novos caças montados em Portugal. A empresa sueca está interessada em participar nas negociações sobre os novos aviões da Força Aérea, que visam substituir os F-16, e já iniciou conversações para a instalação de sistemas de mísseis em fragatas da Marinha. Autobiografia da minha mãe, de Jamaica Kincaid, destaca uma voz singular. A obra da autora de Antígua e Barbuda revela uma perspectiva única sobre a identidade e pertença. A amizade em Portugal. Estudo revela mudanças e importância atual. No dia 14 de abril, o ISCTE acolheu a apresentação do estudo Amizade em Portugal.
Como é? O que é que mudou? O que representa a amizade na vida dos portugueses hoje? Descubra as conclusões e reflexões sobre este tema tão relevante. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos. 85% dos trabalhadores defendem divulgação de salários nas ofertas de emprego. De acordo com o Guia ACE, 70% das vagas em Portugal não mencionam a remuneração, mas a nova Diretiva Europeia de Transparência Salarial, que deve ser implementada até 7 de junho, promete alterar este panorama. PS critica a farsa de negociação com o apoio do Presidente, Chega a ver reforma laboral distante. O Chega manifesta descontentamento com as trapalhadas do Governo. A iniciativa liberal apela ao PS, Chega e o GT para que aceitem mudanças e incentiva o Governo a reconhecer os seus erros. Inspetores da Autoridade Tributária aguardam resposta do Governo. Os inspetores tributários frequentemente utilizam os seus próprios veículos para viagens de trabalho, mas a falta de resposta do Governo gera preocupações. A situação levanta questões sobre a compensação e as condições de trabalho destes profissionais. É essencial que o Governo se pronuncie sobre este assunto para garantir que os direitos dos inspetores sejam respeitados. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para mais atualizações. Homem some no Rio Douro após naufrágio de embarcação. Equipes dos bombeiros voluntários de Rezende, Lamego e Castelo de Paiva foram acionadas para as buscas. Saab considera montagem parcial do Gripen IOF em Portugal. O avião sueco, que pode substituir o F-16, já incorpora peças portuguesas e tecnologia da Critical Software. A OGMA é uma opção para o programa de manutenção. Joana Marques comenta julgamento por vídeo considerado ofensivo. Na conversa com o podcast Humor à Primeira Vista, Joana Marques reflete sobre o seu julgamento em 2025, onde foi absolvida após ser processada por um vídeo que considerou inócuo. A humorista questiona a ideia de que o humor deve ser isento de ofensas, destacando que o que pode ofender uma pessoa pode não ter o mesmo efeito em outra. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para mais conteúdos. Magyar planeja fortalecer bloco na Europa Central com influência na União Europeia. Após assumir o cargo em 9 de maio, Magyar visitará Viena e Budapeste, visando aumentar a influência dos países da região na União Europeia. O GT critica a proposta do Governo e pede aproximação. José Abraão, vice-presidente da UGT, considera que a proposta do Governo é prejudicial e retira direitos, defendendo que o Executivo deve dialogar com a central sindical. Mulher retorna a Hong Kong em busca de recordações do seu cão após incêndio. Após um incêndio devastador em novembro de 2025, uma mulher voltou a Hong Kong para relembrar seu cão, Bear Bear, que foi resgatado pelos bombeiros, mas infelizmente faleceu após tratamento em câmara de oxigênio. A história destaca a ligação emocional entre os animais de estimação e os seus donos. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para mais histórias como esta. Ministra da Saúde terá depoimento enviado ao Ministério Público por suspeitas de falsidade. A maioria dos deputados aprovou um requerimento do Chega para remeter o depoimento de Ana Paula Martins à Procuradoria, após a ministra afirmar não ter conhecimento do pré-aviso de greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Defesa. Execução da Lei de Infraestruturas atinge 30,1%. O Tribunal de Contas destaca a lentidão na regularização dos registros jurídico-cadastrais e a degradação dos imóveis como obstáculos nas negociações com o setor privado. Afonso Cruz, a importância da leitura e experiências de vida. Afonso Cruz, autor e viajante, destaca a necessidade de leitura e partilha experiências de vida, incluindo momentos de perigo no Chile. O escritor reflete sobre sua carreira e a influência dos clássicos na sua obra. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos interessantes.
Luís Filipe Vieira sofre fratura no braço após queda em tribunal. O ex-presidente do Benfica caiu ao sair do Campus de Justiça, onde foi absolvido da Operação Saco Azul e prestou declarações à imprensa. Fiocruz e Universidade Nova de Lisboa reforçam colaboração em pesquisas de saúde. A Fundação Osvaldo Cruz estabelecerá uma representação na Embaixada do Brasil em Portugal, visando firmar parcerias com a indústria farmacêutica local para a produção de medicamentos. Saab considera a coprodução de caças em Portugal, independentemente da venda. A OGMA poderá ser responsável pela montagem de componentes dos aviões Gripen, mesmo que a Força Aérea opte por outro modelo de caça. Bastonário dos Advogados comenta polémica sobre Cristina Ferreira e a vítima. João Massano abordou a entrevista da apresentadora no Jornal Nacional, da TVI. Tiroteio em centro comercial deixa 2 feridos graves. A polícia está a investigar o incidente, sem confirmar o número de atiradores ou vítimas. O governador da Louisiana já se pronunciou sobre o ataque. 10 pessoas feridas em tiroteio em centro comercial. Um tiroteio ocorrido em um centro comercial resultou em 10 feridos, aparentemente originado de uma discussão entre 2 grupos na área de restauração. O FBI foi acionado para investigar a situação. Para mais atualizações, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Incêndio em Santa Cruz do Bispo provoca ferido entre reclusos. Um recluso sofreu ferimentos ligeiros e foi levado ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, após um incêndio no estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo. Pedro Nuno Santos promete retorno após debate sobre reforma laboral. A discussão em torno da reforma laboral e as críticas de Pedro Nuno Santos ao sistema vigente foram os principais tópicos abordados nesta edição. Russell Brand enfrentará julgamento por relações com menor de 16 anos. Russell Brand, atualmente nos Estados Unidos e em liberdade sob fiança, aguarda julgamento após acusações de ter mantido relações sexuais com uma menor de 16 anos até aos 30. A situação levanta questões sérias sobre a responsabilidade e as consequências legais de tais ações. Para mais atualizações, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Juventude Popular critica Nuno Melo e defende candidatura independente nas eleições. A Juventude Popular irá apresentar uma moção no Congresso de Maio, criticando a estratégia de Nuno Melo e propondo a necessidade de um projeto político próprio. A estrutura argumenta que o CDS-PP não deve ser mantido apenas por inércia institucional ou pela sua presença no governo. Montenegro comenta sobre a UGT durante Cimeira Europeia no Chipre. Na Cimeira Europeia que decorre no Chipre, o primeiro-ministro abordou temas como o pacote laboral, a TAP e a posição do Presidente da República. Sporting de Braga triunfa sobre Casa Pia em Rio Maior. Com a vitória, o Sporting de Braga consolida o 4º lugar na tabela, somando 56 pontos, 8 a mais que o Famalicão, que ocupa a 5ª posição. Esta derrota marca a primeira vez que o Casa Pia perde em casa sob o comando de Álvaro Pacheco, que assumiu a equipa em janeiro. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para mais atualizações. Detenção de homem por abusos sexuais à enteada prolongados por meses. Um homem foi preso pelo Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, PJ, dos Açores, acusado de abusar sexualmente da enteada durante vários meses. Pedro Nuno e Duarte Cordeiro, a rápida transformação de sentimentos. A relação entre Pedro Nuno Santos e Duarte Cordeiro passou de uma forte amizade a um conflito aceso em pouco tempo. O que levou a esta mudança drástica? Analisamos os eventos que marcaram essa trajetória. Para mais atualizações, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Idoso de 63 anos é erguido por suspeita de incêndio florestal. Os acontecimentos foram reportados ao Tribunal Judicial de Santo Tirso, segundo a GNR. IEL questiona a gestão de reservas de combustível nos Açores.
O deputado da IEL busca esclarecer quem arca com os custos da manutenção de estoques estratégicos na região. Pedro Nuno e Duarte Cordeiro, a rápida transformação de sentimentos. A relação entre Pedro Nuno Santos e Duarte Cordeiro passou de uma forte amizade a um conflito aceso em pouco tempo. A tensão entre os dois políticos tem gerado repercussões significativas no cenário político nacional. Para mais atualizações e análises, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Seguro destaca a importância da responsabilidade social da riqueza. O líder político sublinha que a transformação do edifício é um exemplo de compromisso social. Montenegro espera que o GT defina suas intenções na Cimeira Europeia no Chipre. Durante a Cimeira Europeia de 2 dias no Chipre, o primeiro-ministro abordou temas como o pacote laboral, a TAP e a posição do Presidente da República. Governo pressiona o GT para alcançar consenso. A última reunião de concertação social ocorreu a 16 de abril e a próxima está agendada para 7 de maio. É crucial que a UGT chegue a um acordo unânime para avançar nas negociações. Não perca as atualizações, inscreva-se no canal e ative as notificações. A final da Taça de Portugal está agendada para 24 de maio. A final da Taça de Portugal, que promete emoções intensas, ocorrerá no dia 24 de maio. Torrense retorna à final da Taça de Portugal após 70 anos. A equipa de Torres Vedras venceu o Fafi por 2-0 na segunda mão das meias finais e enfrentará o Sporting no Jamor. Zelensky defende que a paz deve ser acompanhada de força militar. Kiev afirma que conversas sobre paz são válidas apenas com garantias de segurança e poder militar. Trump descarta a possibilidade nuclear em meio a tensões com o Irão. O presidente dos Estados Unidos da América afirma que as forças convencionais são adequadas para alcançar metas militares, em um contexto de alta tensão no Médio Oriente. Problemas do Wi-Fi nas provas ensaio digitais. Filinto Lima informou que as escolas enviaram relatórios sobre as falhas de conexão após as provas ensaio, que já foram comunicadas ao MESI. Trump critica a imprensa e nega pressão para encerrar guerra. O presidente dos Estados Unidos tem aumentado as suas críticas à mídia, acusando-a de veicular informações falsas. Dados genéticos de 500 mil britânicos disponíveis para compra na China. Embora as informações sejam anónimas, elas podem ser valiosas para estudar o desenvolvimento de doenças e aprimorar a detecção e tratamento de condições como demência, câncer e doença de Parkinson. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para mais atualizações. Papa Francisco apela ao tratamento humano dos migrantes. Durante a sua visita à Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial, o Papa Francisco enfatizou a importância de tratar os migrantes com dignidade e respeito, numa jornada que durou 11 dias. Faleceu o maestro Michael Tilson Thomas, um ícone da música clássica. Michael Tilson Thomas, que dirigiu a Orquestra Sinfónica de São Francisco por 25 anos, faleceu aos 81 anos. Reconhecido por sua inovação e ousadia criativa, deixou um legado significativo na música.